Você já viu o novo Botafogo? É um novo Botafogo. Não é jogador, não. É um novo escritório do Botafogo dentro do estádio Newton Santos. E aí, antes de você falar assim, peraí, cara, eu quero saber de jogador, eu quero saber de técnico, eu quero saber qual craque que o Botafogo está trazendo para o time. Antes de você falar isso, eu vou te explicar passo a passo por que é tão importante um novo escritório e uma sede adequada para a administração do Botafogo. Hoje é dia 15 de abril de 2025, o canal Preto no Branco está no ar e ontem foi inaugurado o novo escritório. Eles falam da SAF Botafogo porque as gestões são separadas, do clube social, da SAF do futebol, no caso. E o escritório toma conta de 2 andares no prédio do estádio Newton Santos, e eles reformaram todo esse escritório, aparelharam, adequaram, personalizaram, botaram na cara do Botafogo. E aí você pode chegar para mim agora e falar assim, tá bom, Atílio, e aí? Escritório faz gol? Cadeira de escritório faz gol? Sala de reunião faz gol? E eu te respondo, faz. O pior é que faz. E por mais que nós estejamos num momento de raiva, né? Porque o time vem jogando muito mal, porque a gente tem decisões do nosso treinador que não são legais e a gente está aborrecido, a gente queria ver um Botafogo forte esse ano como foi em 2024 e até agora não vimos. Apesar disso tudo, eu acho que todos nós temos muito motivo para comemorar esse novo escritório. Porque é o seguinte, quando eu falo para vocês que uma administração faz gol, a gente num primeiro momento não atenta para isso, mas é muito fácil, é muito claro por quê. A gente precisa ter dinheiro para investir no futebol. E esse dinheiro precisa vir de algum lugar. Esse dinheiro vem de uma boa administração, de uma boa gestão, que gere receitas, que saiba administrar essas receitas e que saiba aplicar essas receitas para que tudo isso se transforme no que a gente quer. Gol do Botafogo. Então, dar de ombros para esse tipo de notícia ou para esse tipo de novidade não é inteligente da nossa parte, porque o futuro do Botafogo está numa boa gestão. Ou vocês acham que em todos os anos o John Textor vai ficar colocando dinheiro como ele colocou no ano passado, ou como ele colocou até mesmo nessa primeira janela de 2025? Não dá para dizer que não colocou dinheiro. O que se está questionando agora é, colocou o dinheiro de uma forma bem empregada? Esse dinheiro está valendo? Né? E eu ainda acho que é muito cedo para avaliar isso. Em relação ao técnico, eu tenho enormes ressalvas, e se você não viu, dê uma olhada nos outros vídeos do meu canal, e que eu já venho questionando essa contratação do Renato Paiva há muito tempo. Mas a gente agora, nesse momento, não quer falar sobre isso, não. A gente quer falar sobre a questão do legado que uma grande administração, que uma grande gestão pode deixar para o Botafogo. Se o Textor não vai passar o resto da vida colocando dinheiro da Eagle no Botafogo, e ele mesmo já falou isso significa que o clube precisa ser autossustentável, ou seja, o futebol do Botafogo precisa gerar receitas suficientes para manter a estrutura do Botafogo e para manter a capacidade de investimento do Botafogo, fazendo dele um time sempre competitivo. Então, gente, escritório faz gol também. Pode perder gols, né? Quando você toma uma má decisão, quando você assina um contrato com um patrocinador e esse contrato não é benéfico, quando você contrata um jogador sem ter feito uma varredura mais completa, uma análise mais completa, sem ter avaliado o perfil, como que você quer que o time jogue. E o que a gente vê nos últimos anos é que o Botafogo vem funcionando redondinho em todos esses setores. Aí você vai falar para mim, mas já trouxemos jogadores que não deram certo. Óbvio. E vamos continuar trazendo jogadores que não dão certo, porque isso acontece com qualquer time. A questão é que a gente precisa minimizar os erros. Isso não significa que a gente vai zerar os erros. A gente vai avaliar um jogador do setor de scout, vai trazer e vai falar, esse é o cara, e o cara não vai render. Ou o cara vai jogar menos do que a gente esperava. Faz parte do jogo, cara. Futebol também é isso, não é uma ciência exata. Então, quando o scout erra, não significa que o scout não preste, porque o scout do Botafogo muito mais acertou do que errou. Então, tudo isso vem de uma boa administração. Quando você fala de um corpo jurídico, né, que seja
contundente, que seja realmente sólido, né? Que não permita que o Botafogo seja passado para trás ou que a gente perca disputas jurídicas em que claramente tenhamos a nossa razão. Então você precisa de um corpo jurídico, você precisa de um setor financeiro para administrar todas as entradas e saídas do Botafogo. Você precisa de um setor de marketing muito forte, né? Você precisa de um setor administrativo para fazer com que toda essa roda gire, né? Então, quando você olha para o futebol hoje em dia, o futebol, infelizmente até em alguns aspectos, felizmente em outros, ele não é mais aquele esporte que a gente se apaixonou, pelo menos quem é da minha geração se apaixonou. Ele não é mais aquela coisa assim, pô, reúne aí uma meia dúzia de bons jogadores, dá a bola pros caras, que os caras não sabiam o que fazer. E os caras treinavam em campos buracados, e os caras não tinham acompanhamento nenhum fisiológico, não tinha nutricionista direito, não tinha uma preparação física adequada, os caras simplesmente iam lá, entravam em campo, jogavam com a parte técnica que eles tinham e resolviam. Mas esse futebol acabou. E aí, como disse, ou infelizmente ou felizmente, depende de uma série de fatores. Esse futebol acabou. Para que um time hoje entre em campo, jogue bem, ganhe jogos, ele precisa de muita coisa que está fora do campo. Ele precisa de uma boa preparação física, ele precisa de uma boa comissão técnica. Ai, Botafogo. Ele precisa de nutricionista, ele precisa de fisiologista, ele precisa de um setor de recuperação de atletas lesionados ou recuperação, a própria regenerativa após os jogos, desgaste e tudo mais. Ele precisa de uma série de coisas, né? É academia, é aparelhagem, é equipamento para viagem, é muita coisa que hoje envolve o futebol e tudo isso faz diferença na hora do campo. Então, de novo, é por isso que ter um escritório adequado, com lugar para acomodar todo o pessoal do Botafogo, para ter todos esses corpos, todos esses setores muito bem arrumados, muito bem escolhidos, com uma infraestrutura boa, tudo isso é fundamental. Eu vou dar um dado aqui para vocês, muito rápido e direto, que é o seguinte: em 2023 foi o ano que a gente fez uma brilhante campanha no Campeonato Brasileiro e no final perdemos o campeonato mais ganho de toda a era dos pontos corridos. Fechamos o ano assim, depressivos, muito tristes, muito chateados. E nesse mesmo ano, para piorar o nosso Natal, o Fluminense foi campeão da Taça Libertadores da América. Isso não foi ruim só do ponto de vista de ver um rival nosso do estado do Rio de Janeiro ganhando a Libertadores, mas é porque depois daquele título nós passamos a ser o único time do Rio de Janeiro sem Taça Libertadores da América. Eu juro para vocês que eu repensei muita coisa. Eu falei, eu vou ter que mudar minha relação com o Botafogo, porque esse negócio aqui já tá ficando tóxico. Eu tenho certeza que muita gente se identifica com essa fala minha. A gente passou a ver o Botafogo muito mais para aguentar sofrimentos, para aguentar tristezas, do que para nutrir esperança, para nutrir título, expectativa e tudo mais. Então, sinceramente, o Natal de 2023 foi muito difícil em relação ao futebol, em relação a todas essas situações. Foi uma coisa complicada de passar, mas aí veio 2024 e a gente teve essa recuperação fantástica, vencemos Libertadores, vencemos o Campeonato Brasileiro, e isso renovou toda a nossa fé no Botafogo, isso renovou tudo que a gente sempre depositou no Botafogo. A gente falou assim, pô, agora eu vou continuar cada vez mais firme atrás, porque agora vai, agora funciona. E saiba você que tudo isso tem uma influência muito grande do que acontece no extracampo. Como eu já falei, não é só jogar a bola lá, juntar meia dúzia de jogadores e botar para jogar. Então é por isso que esse escritório foi um baita legado, sim, mais um. Amanhã, se o John Textor der um maluco e falar, eu vou embora, eu vou vender o Botafogo e eu não quero mais saber disso, a gente tem um centro de treinamento hoje, que ainda não é o ideal, mas que já é 1000 vezes superior ao que a gente tinha. A gente tem um escritório decente, a gente já tem contratos mais benéficos para o Botafogo, seja com patrocinador, seja parceria, seja lá o que for. A gente já tem um corpo
pessoal mesmo muito mais robusto, muita gente qualificada. Então, isso é legado sim, isso também faz gol sim. Não vamos dar de ombro para isso, como eu vejo uma grande parte da torcida falando: ah, grande coisa, ele tá fazendo escritório, e aí, que adianta, não sei o que, a pessoa faz piada. Ah, quem vai ser o goleiro? O goleiro é o notebook, é o mouse, e quem é que vai fazer o gol? Então, assim, isso é besteira, gente. A gente não pode confundir as coisas. Uma coisa é a nossa insatisfação com o atual momento do time, com a nossa atual comissão técnica, com a atual performance do Botafogo. Isso posto, a reforma do escritório é sim uma grande notícia para fazer com que o Botafogo continue muito forte, para que o Botafogo continue. Eu lembrei que eu estava falando de uma outra situação que eu não queria deixar passar. Esse ano de 2023, quando termina o ano, era para o torcedor do Botafogo se esconder, né? De vergonha, de raiva, de tristeza, e o Fluminense campeão da Libertadores. Mas você sabe qual foi o resultado da pesquisa de torcida que saiu no fim do ano, barra início de 2024? Foi que a torcida do Botafogo tinha crescido. E sabe por que a torcida do Botafogo cresceu? Porque além dele ter feito uma campanha boa durante grande parte do campeonato, mas porque o setor de marketing do Botafogo trabalha muito bem. Não tem rede social de nenhum clube no Brasil que seja tão boa quanto do Botafogo. Não tem. É só você olhar a qualidade dos conteúdos que são postados em Instagram, em Twitter, ou seja lá qual for, veículo, né? Então, assim, o marketing do Botafogo é muito forte. Ele trabalha o tempo todo envolvendo o torcedor, ele trabalha o tempo todo motivando a gente, reforçando esse orgulho, reforçando o que é a marca Botafogo, a tradição, a história e o presente, que tende a ser cada vez melhor, e o futuro, que tende a ser cada vez melhor. Então, tudo isso vem do escritório, tá certo? É uma grande notícia, sim, e vamos em frente.